Homem, deixa eu te falar uma coisa. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Nenhum outro teve tanto conhecimento, tanta riqueza, tanto poder. E ainda assim, foi derrubado por algo simples. Não por um exército, não por uma guerra, mas por mulheres, por desejo, por ilusão. E o que destruiu Salomão não foi o amor, foi a distração. Foi o coração dividido entre o prazer e a verdade. Ele conhecia Deus, conhecia a sabedoria, mas o coração dele foi se enchendo de paixões, até perder a clareza. E é exatamente isso que acontece com muitos homens hoje. Você pode ser forte, inteligente e determinado, mas se você não dominar o seu desejo, ele vai te dominar. E quando isso acontece, homem, você começa a perder tudo: o foco, a força e até o respeito por si mesmo. Salomão escreveu: mais amarga que a morte é a mulher cujo coração é armadilha e cujas mãos são correntes. Ele não estava falando da mulher como inimiga, mas da energia que a mulher representa quando o homem se deixa levar. A beleza dela é um teste. O prazer que ela oferece é um espelho, mostra o quanto você é escravo dos seus impulsos. E é aqui que o homem comum cai, porque ele não entende que a tentação não é sobre ela, é sobre ele mesmo. Homem, escuta isso. O verdadeiro inimigo não está fora, está dentro. A mulher é só o gatilho. O erro é seu, quando você se entrega sem consciência. Salomão teve 1000 mulheres e mesmo com toda a sabedoria do mundo, se perdeu. Por quê? Porque ele confundiu sabedoria com imunidade. Achou que podia brincar com o fogo e sair ileso. E é o mesmo erro que o homem moderno comete. Acha que pode mergulhar na luxúria, na dopamina, nas paixões passageiras e ainda manter o controle. Mas ninguém mantém controle quando se torna escravo do prazer. O prazer tem uma forma de te fazer acreditar que está tudo bem, até que você acorda vazio. Homem, o prazer imediato é o caminho mais curto para a ruína lenta. Salomão viu isso, e é por isso que ele escreveu: o homem que segue a mulher adúltera é como o boi que vai para o matadouro, sem saber que isso lhe custará a vida. Entende? A metáfora é clara. O homem que vive correndo atrás de beleza, prazer e validação está caminhando para o abismo, sorrindo. Você quer saber o que destrói um homem de verdade? Não é a falta de dinheiro, não é o fracasso, é a perda da direção. Quando ele se torna refém das emoções e do corpo, ele esquece quem é. E é exatamente aí que ele se torna manipulável. Homem, quantos homens fortes você já viu cair por causa de uma mulher? Quantos destruíram carreira, reputação, família, tudo por não saber dizer não? Salomão já tinha alertado. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no fim leva à morte. E esse caminho, muitas vezes, vem embalado em perfume, em sorrisos, em promessas de prazer. Mas no final, sobra só silêncio e arrependimento. Força e honra, homem. Se você está aqui é porque esse vídeo é para você. Aqui, vai descobrir ensinamentos poderosos e segredos que podem transformar a sua forma de ver o mundo. Então já siga o nosso canal para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Não deixe que esses conteúdos passem despercebidos. Clique em inscrever agora e ative o sininho. Assim você será avisado toda vez que um novo vídeo revelador for postado. Agora vamos lá. Você precisa entender isso. A mulher tem poder, mas quem entrega esse poder é o homem. O problema não é ela, é o desequilíbrio. Quando o homem coloca uma mulher acima de si mesmo, ele abdica do trono da própria vida. Ele se torna servo da aprovação, refém da beleza, prisioneiro da carência. Salomão percebeu tarde demais. Ele buscou sabedoria, mas perdeu o controle. Construiu templos, mas destruiu sua alma. E no fim da vida, ele escreveu o livro de Eclesiastes, uma confissão disfarçada de filosofia. Lá ele diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Homem, ele estava dizendo, nada vale mais do que a sua essência. Nem o prazer, nem a beleza, nem o poder. Quer um conselho que vale ouro? Domine-se. Não existe força maior do que o homem que governa a si mesmo. Você pode conquistar o mundo, mas se não conquistar seu próprio coração, vai perder tudo. O prazer te chama, o corpo pede, a mente fantasia, mas o espírito precisa comandar. E isso é o que diferencia o homem sábio do homem tolo. Salomão disse: como cidade derrubada e sem muros é o homem que não sabe dominar-se. Pensa nisso. Uma cidade sem muros é vulnerável. Qualquer um entra, qualquer um domina. E o mesmo vale para você. Se você não tem disciplina, qualquer olhar bonito te desarma. Qualquer palavra doce te desvia. Qualquer corpo te derruba. E o pior, você nem percebe quando começa a perder.
Homem, o verdadeiro poder está na frieza emocional, na calma, no silêncio, na capacidade de olhar uma tentação e sorrir, sabendo que você tem domínio sobre ela. Isso é masculinidade espiritual. É o equilíbrio entre o fogo e o controle, entre o desejo e a razão, entre o impulso e a sabedoria. Salomão tinha tudo, mas esqueceu que o ouro não compra clareza e que o prazer não preenche o vazio. Ele provou o mundo e descobriu que nada satisfaz o homem que não domina a si mesmo. Então me ouve, homem. Você não precisa fugir das mulheres. Precisa entender o que elas representam. Elas testam a sua força, mostram o quanto você está centrado. Se você se perde nelas, não é culpa delas, é fraqueza sua. Sabe o que Salomão também escreveu? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Isso vale para os dois lados. A mulher sábia constrói e o homem sábio escolhe. Mas o homem tolo busca emoção e acaba virando escravo daquilo que o excita. Por isso escolha a consciência em vez de impulso, paz em vez de euforia, sabedoria em vez de prazer. Paz em vez de euforia, sabedoria em vez de prazer. Homem, o mundo vai tentar te distrair com corpos, com prazeres, com promessas. Mas nada disso substitui a tranquilidade de dormir com a consciência limpa. Nada é mais valioso que acordar sabendo que você tem domínio sobre si. E é isso que Salomão tentou ensinar com sua própria dor. No fim, ele olhou para tudo o que viveu e disse: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Em outras palavras, tenha princípios, tenha limites, tenha direção. O homem que não tem direção se torna alvo fácil. O homem que vive pelo prazer nunca encontra paz. Mas o homem que busca sabedoria, esse é invencível, porque ninguém controla quem tem clareza. Então, homem, guarda isso. Não é sobre evitar mulheres. É sobre entender o valor da sua energia. É sobre dominar o desejo e não ser dominado por ele. É sobre transformar tentação em força e fraqueza em consciência. Salomão caiu para te alertar. Ele se perdeu para que você se encontrasse. Ele provou todos os prazeres para que você entendesse que nenhum deles vale a sua paz. Homem, o jogo da vida é espiritual. Quem vence é quem governa a si mesmo. Então, antes de correr atrás de beleza, dinheiro ou poder, conquista a si, porque o homem que se domina, esse sim é rei. Homem, você já percebeu como o mundo atual se parece com o reino de Salomão antes da queda? Luxo, vaidade, prazeres por todos os lados e uma multidão de homens perdendo o rumo. A diferença é que hoje não são 1000 mulheres tentando te desviar, é o celular na tua mão. É a tela, é o excesso, é o apelo constante da tentação moderna. E sabe o que é mais perigoso? É que agora a ilusão não tem rosto. Ela vem disfarçada de liberdade, de diversão, de prazer sem consequências. Mas toda vez que você se entrega a isso, você está construindo o mesmo altar que destruiu Salomão. Um altar invisível, onde você sacrifica o seu foco, sua energia e sua paz. Salomão não caiu de uma vez. Ele foi caindo aos poucos. Primeiro abriu concessões pequenas. Casou-se com mulheres de outros povos, dizendo a si mesmo que era só estratégia política. Depois começou a permitir costumes estranhos, ídolos, hábitos. E no final, o homem mais sábio do mundo se ajoelhou diante de falsos deuses. Isso te soa familiar? Homem, é assim que a queda começa. Você cede um pouco aqui, ignora um princípio ali, e quando percebe, já está longe da sua essência. A mulher, no ensinamento de Salomão, simboliza isso, a distração que veste o rosto do prazer. É a personificação do desejo que promete satisfação, mas cobra liberdade. E o preço sempre é mais alto do que você imagina. Pensa comigo, homem. Se Salomão com toda a sabedoria caiu, o que impede você de cair também, se não vigiar a si mesmo? O verdadeiro poder não está em evitar a tentação. Está em olhar para ela e permanecer firme. Em saber que o prazer é um teste de caráter, não uma recompensa. Salomão acreditou que podia lidar com tudo. Mas quando o homem acredita demais em si, esquece de vigiar o próprio coração. E é aí que a ruína começa.
Quando o orgulho entra, a sabedoria sai. Homem, a maioria dos homens hoje vive sem propósito. Eles acordam, trabalham, consomem, se distraem e dormem, mas não vivem. Por quê? Porque o prazer roubou o significado. Salomão experimentou tudo o que o mundo podia oferecer: riqueza, mulheres, reconhecimento, glória. E no fim ele disse: corri atrás do vento. Essa é uma das frases mais pesadas das Escrituras. O homem mais realizado da história dizendo que tudo foi vazio, que o prazer sem propósito é só fumaça. Você sente o peso disso, homem? É como se ele tivesse deixado uma carta para todos nós dizendo: não cometam o mesmo erro que eu. Homem, há uma verdade dura que poucos têm coragem de encarar. O prazer é um veneno que vem em dose de ouro. Ele brilha, ele encanta. Mas quanto mais você bebe, mais fraco se torna. Cada vez que você se entrega a algo que te tira o domínio, você abre mão de uma parte da sua força. Pode ser uma mulher, uma paixão, um vício, uma distração. Tudo que te controla, te rouba. Salomão foi rei, mas perdeu o trono interno. E o homem moderno faz o mesmo quando entrega o controle das suas emoções para o mundo. O sábio não é o que sente menos, é o que sente tudo, mas não se deixa guiar pelos sentimentos. Salomão escreveu: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Homem, você já parou para pensar que às vezes, quanto mais o homem conquista, mais ele se afasta de si mesmo? Salomão foi o homem mais sábio, mas também o mais tentado. Ele conheceu o topo, e foi do topo que ele caiu. O poder, a fama e a beleza parecem bênçãos, mas para quem não tem estrutura, são testes disfarçados. E Salomão falhou porque esqueceu que a maior batalha do homem é interna. Você pode dominar reinos, comandar multidões, mas se não dominar a própria mente, continua sendo escravo. E foi assim que o rei se tornou prisioneiro. Não de grades, mas de desejos, de ilusões, de prazeres que parecem doces, mas te envenenam aos poucos. Homem, toda mulher que encanta é um espelho do seu ponto fraco. Não é ela que te destrói, é o que ela desperta dentro de você. O que te atrai é o que te domina, e o que te domina te define. Salomão viu isso com os próprios olhos. Ele tinha sabedoria suficiente para alertar o mundo, mas não para se proteger de si mesmo. E é isso que acontece com muitos homens hoje. Sabem o que é certo, mas não fazem. Sabem o que destrói, mas repetem. Sabem o que perdem, mas continuam entregando. Homem, a vida é um campo de batalha silencioso. E as guerras mais perigosas são aquelas que ninguém vê. Você não perde de repente, você vai cedendo aos poucos. Um olhar, uma mensagem, uma noite, até que um dia acorda vazio, sem direção e sem alma. Salomão escreveu: o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. E ele sabia o que dizia, porque o coração quer conforto, mas o espírito quer propósito. E os dois vivem em guerra. A mulher que o homem persegue. Fora é muitas vezes a ausência da mulher que falta dentro dele a sabedoria. Aquela que o ensina a dizer não. A que o protege quando ele está prestes a cair. Mas o homem distraído não ouve essa voz. Ele quer prazer e o prazer fala mais alto. Você sabe o que a luxúria faz? Ela rouba o seu tempo, o seu foco e o seu destino. Te prende em ciclos de busca infinita por algo que nunca preenche. E o pior, ela te faz achar que está no controle. Mas quanto mais você busca prazer, mais vazio você se torna. E o vazio é o que o sistema quer: homens vazios, fáceis de controlar. Homem, o mundo moderno é o império de Salomão às avessas. Cheio de beleza, poder, tecnologia e promessas, mas sem alma. E como Salomão, muitos estão perdendo o sentido, porque trocaram a sabedoria pela sensação. A mulher hoje é o símbolo disso, não no sentido literal, mas espiritual. Ela representa o desejo, o prazer, o brilho do que é passageiro. E o homem que vive correndo atrás desse brilho esquece que o ouro verdadeiro está dentro. O ouro da mente firme.
da disciplina, da calma. Salomão construiu templos magníficos, mas esqueceu de fortalecer o templo interior à própria mente. E é isso que o homem precisa aprender. Você pode ter tudo, homem, mas se não tem domínio sobre o que te move, você continua sendo servo. Servo das paixões, das opiniões, dos impulsos. E quando o homem perde o domínio de si, ele começa a ser moldado pelo mundo. A sociedade quer você assim carente e confuso, sedento por validação. Porque um homem forte não consome, ele constrói. Um homem disciplinado não é manipulado, ele lidera. E o mundo teme o homem que não se curva ao prazer. Salomão dizia: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Melhor é quem domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Ele estava dizendo: autodomínio é poder absoluto. Homem, o prazer é passageiro, mas as consequências são eternas. Cada escolha que você faz com o corpo muda o seu espírito. Cada vez que você cede, uma parte da sua força se perde. Mas cada vez que você resiste, algo dentro de você se expande. É como se o universo te testasse. Você quer ser rei ou quer ser servo dos próprios instintos? O rei é aquele que decide o que o move. O servo é aquele que vive movido pelo que sente. E a maioria dos homens hoje são servos do próprio corpo. Escravos da dopamina, do prazer fácil, das ilusões que piscam nas telas. Salomão olharia para nossa geração e diria: vocês têm sabedoria demais nas mãos, mas discernimento de menos no coração. Homem, acorda. O mundo não vai te aplaudir por ser sábio. Ele vai te provocar para ver se você cai. O inimigo nunca vem feio. A tentação nunca parece perigosa. Ela vem suave, sorrindo, perfumada. E quando você percebe, já perdeu o trono. Por isso você precisa se blindar. Cuidar da mente como quem guarda um reino. Escolher bem o que vê, o que ouve e o que toca. A sabedoria não está em evitar o mundo, mas em não se misturar com ele. Você vive entre tentações, mas o seu poder está em caminhar acima delas. Homem, não se perca no que brilha. O ouro da aparência não compra paz. A beleza que hoje encanta, amanhã se apaga. E o prazer que hoje te domina, amanhã te cobra o preço da tua alma. Salomão entendeu tarde que tudo que é demais destrói. O poder sem propósito vira tirania. O prazer sem limite vira prisão. E o amor sem consciência vira dependência. Mas também entendeu que sempre há retorno. Sempre há redenção para o homem que desperta. Não importa o quanto você errou, o quanto se perdeu. O caminho de volta começa com uma decisão: dominar-se. Dominar-se é reconstruir o templo. É erguer os muros da sua mente. É voltar a ser rei no próprio território. E principalmente é aprender a escolher a mulher certa. Não a que desperta o seu fogo, mas a que acalma a sua alma. Homem, Salomão não condenava a mulher. Ele alertava o homem. Porque o homem que entende a natureza feminina e entende a sua própria, se torna invencível. Ele sabe que a mulher é energia e energia não se destrói, se direciona. A mulher pode te elevar ou te enterrar, dependendo de onde você está. Se você é sábio, ela é sua aliada. Se você é fraco, ela é sua ruína. A sabedoria está em discernir o tipo de mulher que você permite entrar no seu mundo. A tola vai te sugar, a sábia vai te multiplicar. Mas nenhuma delas te define, é você quem define o que aceita. Salomão viu mulheres se ajoelharem diante dele, mas foi ele quem se ajoelhou diante do desejo. E esse é o verdadeiro colapso do homem, quando ele se curva diante daquilo que deveria governar. Homem, existe uma força silenciosa no autocontrole. É o poder de escolher quando agir e quando calar, quando desejar e quando recuar, quando sentir e quando pensar. A mulher respeita o homem que se domina e despreza o que se perde, porque o domínio é sinal de realeza, e toda mulher, no fundo, se inclina diante do rei. Então pare de correr atrás de aprovação. Construa presença. Pare de buscar prazer. Construa propósito. E pare de se explicar. Seja o tipo de homem que o mundo sente, mas não entende. Salomão terminou sua jornada em silêncio.
O homem que teve tudo entendeu que nada vale mais do que a paz interior. E é essa a lição final que ele deixou para você, homem. Tudo o que brilha fora, um dia apaga. Mas o que você constrói dentro permanece para sempre. Homem, a sabedoria é um trono invisível. E quem se senta nele governa sem precisar provar nada. Domine-se, silencie-se e nunca esqueça: a maior vitória de um homem é sobre ele mesmo. Homem, se essa mensagem falou com você, homem, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te marcou. E compartilha esse vídeo com outro homem que precisa ouvir isso. A sabedoria cresce quando é compartilhada. Até mais, força e honra.